Bom, agora a gente vai falar com a nossa convidada, Vercilene Dias. Ela é advogada quilombola, nascida na comunidade de Calunga, em Cavalcante. Ela foi a primeira mulher quilombola a conquistar mestrado em Direito no Brasil. Ela atua como coordenadora do Departamento Jurídico da CONAC e foi reconhecida em 2022 pela Forbes como uma das 20 mulheres de sucesso do Brasil. Recentemente, ela participou em Brasília do lançamento do projeto Entre Ciências, Territórios de Saber em Diálogos. E aí ela vai trazer um pouco para a gente agora sobre a sua trajetória de vida e luta, né, nessa empreitada de defesa dos direitos quilombolas e no lançamento do projeto. Vercilene, seja bem-vinda ao nosso estúdio. Muito obrigada. É uma satisfação enorme estar aqui, né? Na nossa rádio, como você mesmo colocou. Enfim, acho que dialogar um pouco sobre trajetórias, que não é só minha trajetória, né? Acho que é a trajetória de um povo, de uma luta que perpassa séculos, né? Gerações no Brasil, né? Que é a luta quilombola. Obrigada. Imagina, seja bem-vinda à nossa rádio. Vercilene, mas agora vamos falar um pouquinho da sua trajetória, né? Da sua caminhada até aqui. Você que nasceu na comunidade Calunga, conta mais pra gente da sua comunidade. Como diz vovó, você vem de onde, minha filha? Eu venho do outro mundo, o melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo para se estar, né? Que é a minha casa, a minha vida, né? Eu costumo dizer bastante mesmo, né? Que eu saí do território para estudar e falo que minha passagem, né, por Brasília, Goiânia, pela universidade, aqui é só uma passagem. Minha vida está lá, é lá que eu nasci, que eu quero viver, que eu quero morrer. E o Calunga, enfim, eu sou da região do Vão do Moleque, né, que é uma das regiões mais distantes que tem ali do município de Cavalcante, fica cerca de 130 quilômetros, 4 horas de viagem, assim, para quem anda com respeito no chão Calunga, né? Agora, para quem não anda com respeito, aí tem outros limites, né? Mas, enfim, é um território de muito acolhedor, muito de família, né? Ali tem um vínculo sanguíneo que perpassa gerações, então todo mundo é parente, né? E a gente discute hoje, nesse mundo capitalizado, né? Como que nós, e aí agora a gente elegendo prefeitos, vereadores, né? Como que o prefeito vai contratar em um município onde todo mundo praticamente é parente dele, né? Então, é isso, né? O território Calunga é um lugar de vivência, de cultura, de tradição, mas também de respeito, de educação, de cuidado, né? De saberes, de ciências, muita ciência, né? Porque é ali o que a gente produz e se a gente sobreviveu no território, e aí não só em Calunga, mas em vários territórios do Brasil, foi porque a gente também construímos ciência dentro da nossa comunidade para superar os desafios, né? Da saúde, enfim, enfrentar as doenças físicas, espirituais. Então a gente vive ali, né? E, enfim, tem algumas situações bem complexas, né? São territórios de conflitos, mas a gente trata o nosso território, mesmo vivendo um território de conflito. A vida no território, ela é uma vida muito aconchegante, de paz para quem vive ali, né? Tirando as situações, né? A gente costuma dizer que os conflitos é algo que externo, né? Não é a gente ali resolve as diferenças. Que legal, você falando com esse amor e carinho do seu território me fez lembrar do meu e já me deu saudade. Estou menos de uma semana longe e já estou com saudade. E não estava no script, mas conta pra gente como é viver em um território que está numa região de conflito. É difícil porque você tem a sensação de perca, né? Porque qualquer momento você não sabe o que vai acontecer. E eu saí do território, né, justamente por causa dessa insegurança, porque eu pensava que um dia eu poderia contribuir, né, para que a gente continuasse vivendo ali em paz. E é isso a minha luta de uma vida, de ter saído para estudar também, e fico muito feliz por ter tido as oportunidades que tive de sair, de lutar por uma vida melhor, lutar por um caminho melhor, de contribuir melhor com os meus que estão ali lutando também, porque quem está no território está defendendo ele, né? Então, a gente sempre teve as ameaças de dizer que o território não era nosso. Por quê? Porque a gente não tinha um documento ali que dizia, por mais que o documento que o outro apresentasse não fosse um documento verídico, a gente não ia saber se era ou não, né?
Então, sempre de alguém dizer que a terra não é dele, ou sempre de alguém ameaçar quando você vai tirar um pau para fazer uma casa, para fazer um cercado, porque você não pode tirar porque a terra não é sua. Então, tinha todo esse tipo de situação, né? E hoje a gente, para além dessas situações que, enfim, a partir do momento que a gente começou a regularização do território, deu a minimizada, hoje a gente enfrenta as ameaças, que são as ameaças dos grandes empreendimentos, a ameaça do capitalismo sobre o território. Então, todo momento você tem que defender a sua história, o seu modo de vida, defender. E já não fala das organizações que chegam querendo ensinar a comunidade como que a comunidade deve preservar o território, né? Como se a gente não soubesse preservar a nossa casa, a nossa vida, né? Porque o território para a gente não é capital, não é mercadoria, o território é vida, né? É parte da nossa vida. E se ele está ali é porque a gente entende que ele é nossa parte, é parte de nós, e a gente precisa dele assim como ele precisa de nós, né? Então, se a gente preservou a vida toda, por que as pessoas de fora têm que ensinar a gente a preservar? Tem que ensinar a preservar é as pessoas que estão destruindo aí a tortos a direito o meio ambiente, em prol de um capitalismo de acumulação de riqueza, né? E não a gente que nunca teve essa perspectiva. A gente respeita a terra porque é dela que vem nosso alimento, a nossa vida, né? E não dá para se alimentar de dinheiro, não dá para comer uma nota de R$100, né? É isso. Massa. Mana, conta pra mim, quando você pensa, né, nessa menina que cresceu em Cavalcante e na advogada que você é hoje, que coordena o departamento jurídico da CONAC, o que mais te surpreende nesse caminho, nessa trajetória linda? Talvez o que mais me surpreende é você imaginar que a única cidade que você pensou em conhecer na vida era Porangatu, por exemplo, que era onde meu bisavô ia todo mês sacar a aposentadoria dele, e era onde eu falava que eu ia me embora da comunidade para estudar em Porangatu, morar em Porangatu, porque era a única cidade que a gente ouvia falar. E hoje está no mundo. É inacreditável do ponto de vista quando eu começo a me imaginar, né? E aí eu fico rememorando, às vezes, quando eu deito à noite, você para pensar e fica passando como se fosse um filme, uma história de um filme na sua mente. Aí eu me recordo, e aí eu tenho uma nítida recordação de quando eu morava lá, que eu ia para a roça com meu pai, a gente ia pregar corvara, né? E aí a gente voltava, tava o cabelo todo assim, o rosto, só o carvão mesmo, ainda falava assim, bicho, tu tá só o carvão. E aí eu começo... Lembro da enxada que a gente capinava. Hoje eu capino também, porque eu vou final do ano, meu pai me faz ir para a roça. Mas hoje ele entende que eu não dou conta mais, que eu nem sei fazer isso. Aí eu vou mais, fico lá, dou duas puxadas na enxada, coloco ela aqui e dando a conversa. Ele fala assim, tá dando de mamar o cabo da enxada? Aí a gente fica conversando. Mas eu me recordo dessa linha do tempo. Mas me recordo também do trabalho, da vida difícil, mas me recordo também dos momentos mais felizes que eu tive, que eram os momentos... A escola ficava 1 hora e tanto, né, que a gente andava, e acredita ou não, a gente ia de casa, saía tipo às 10h40, 11 horas, ia de casa até a escola brincando de pique-pega com meus primos no caminho. Você não vê que demorava 2 horas para chegar na escola, porque a gente ia brincando. E para mim isso era legal, entendeu? Por mais que era uma situação difícil ali de andar todo dia essa mesma distância, já não falo o jumento que a gente tinha, né? Eu tinha um jumento chamado Granfino, ou o jumento terrível. Ele era assim, o dia que eu conseguia pegar ele, que eu colocava a sela nele, chegava no meio do caminho, eu que tinha que carregar a sela. Ele empacava lá que não saía da estrada, eu deixava, soltava ele, carregava a sela, ia para a escola, voltava. Era Granfino não só no nome, né? Não, ele era terrível com a gente. Judiava demais conosco, né? Mas eu me recordo, vem como um filme, né? E parece inacreditável. Por isso que hoje eu costumo dizer que para a gente realizar um sonho, a gente basta sonhar, né? E eu tenho muita dificuldade hoje de ficar acordada, porque eu sonho muito, né? Então, eu não deito para dormir, eu deito para sonhar, para pensar, para fazer outras coisas. Mas, enfim, é a vida de Versilene, né? As pessoas também têm a vida dela, né? Mas é sobre esse ponto de vista inacreditável quando você chega na comunidade e vê que as outras meninas reconhecem em você também um potencial, reconhecem que elas podem também, entendeu? Antes ninguém podia, mas hoje a gente pode, porque Versilene foi. Que legal. Referência para o seu povo, né? Mana,
Em 2022, você foi reconhecida pela Forbes como uma das 20 mulheres de sucesso do Brasil. O que esse reconhecimento significou para você, pessoalmente, e para as mulheres quilombolas no geral? Nossa, para mim especificamente foi o reconhecimento de uma trajetória de luta minha, de uma dedicação pessoal, de várias coisas que eu tive que abrir mão durante a minha vida para me dedicar à luta, mas também foi um reconhecimento que não é só meu, mas também de uma luta de um povo que me forçou, me deu muita força, de uma ancestralidade que me deu muita força para chegar onde eu cheguei. Porque eu falo, a gente não anda só nas comunidades, nós enquanto quilombolas a gente não anda só, nós enquanto povos coletivos, a gente não anda só. Então, é um reconhecimento do meu esforço pessoal, mas um reconhecimento do meu esforço coletivo, né? E esse reconhecimento veio num dos momentos mais difíceis da minha vida, né? Porque foi um momento assim, inclusive estava no meio de uma reunião, depois, porque a gente teve a pandemia, né? E aí a CONAC entrou com a DPF 742 no STF, fomos reconhecidos, o Supremo determinou que se constituísse um grupo de trabalho, né? Então a gente tinha toda semana de sentar com um governo que era totalmente oposto às nossas práticas, à nossa vida, aos nossos direitos, né? De reconhecer os nossos direitos, reconhecer a gente também enquanto sujeito de direitos, né? E todos os dias, toda semana a gente tinha que sentar. E quando eu recebi a notícia, eu estava sentada numa cadeira em frente a uma reunião assim, e eu comecei a chorar e lembrar de tudo que eu tinha passado durante toda a minha infância, toda a minha trajetória, mas especialmente tudo que eu passei, que as comunidades passou nesse momento, no momento de pandemia, né? Porque foi muito sofrimento, assim, foi muita deslegitimação da luta, muito invisibilização das mortes de várias pessoas quilombolas, né? De todo o Brasil. Então, foi bem difícil, mas foi um reconhecimento do meu esforço, mas também do esforço e da luta quilombola de todo o Brasil. E eu penso como acho que foi algo positivo também para visibilizar e encorajar as nossas corajosas mulheres e meninas quilombolas espalhadas por todo o Brasil. Que legal, eu tô te conhecendo agora, mas já virei seu fã, viu? Inclusive, antes da próxima pergunta, a Natália Purificação da CONAC, ela tá te mandando um grande abraço e tá dizendo, Tia Versi, arrasa. A Natália é uma das pessoas incríveis da CONAC, né, que tem acompanhado essa trajetória. Acho que nós duas temos amadurecido muito nessa luta, seja enquanto profissionais, enquanto luta pessoal, mas também enquanto coletiva. Acho que a gente tem amadurecido muito e ela é um grande sucesso. A Natália tem muito. A gente senta para dialogar e um potencial gigante de construir, enfim, comunicação. Ela é incrível, não é porque é minha sobrinha, não. Eu gosto muito da Natália, a gente sempre divide a bancada, a gente se dá super bem na bancada. Muito legal. Mana, a próxima pergunta aqui é sobre o projeto. Você participou do lançamento do projeto Entre Ciências, Territórios de Saber em Diálogos, aqui em Brasília. Como você, né, vê a importância de projetos que unem ciência acadêmica e saberes tradicionais para fortalecer os quilombos? Nossa, acho que é um passo, né? Porque por muito tempo, acho que a sociedade, enfim, principalmente o mundo acadêmico, considerou que conhecimento tradicional não é ciência, né? E acho que o Estado brasileiro reconhecer que as comunidades tradicionais, que as formas tradicionais, os conhecimentos tradicionais é ciência, isso é um passo muito... não é o que a gente esperava, mas aconteceu e é o que a gente espera que aconteça daqui para frente, né? Que é o Estado entender que as comunidades quilombolas, as comunidades tradicionais, elas produzem ciência. E por mais que essa ciência é contada pelos outros, vamos dizer assim, é roubada pelos outros, né? Porque o que é importante que a academia entenda que isso aí também vai para várias situações, né? Vai também de professores, das pessoas, dos servidores que atuam, que há um roubo muito grande, um saque muito grande de conhecimento e da ciência das comunidades tradicionais, né? E aí, durante o lançamento, a companheira Éden, né? A companheira Edel, ela traz, enquanto assim, como que as comunidades da Amazonas, da Pará, e eu falo assim, descobriram que a maniçoba tinha que ferver
a maniçoba. Eu sempre me pergunto isso. Quanto tempo tinha que ser fervida a maniçoba para que ela não matasse a gente quando a gente comesse, né? Será que morreu alguém antes para saber? É isso. Isso não é ciência? E ela coloca isso, né? Como que a gente sabe que certo ramo, certa marva, certo medicamento é bom para certas situações, né? Agora mesmo eu estava dialogando com a colega e a gente falando assim sobre... Meu pai é raizeiro, né? Benzedor, raizeiro, lá trabalha com caboclos, né? Então, aí a gente estava dialogando com a outra amiga e falando assim, nossa... E aí tem aquelas raízes, né? As raízes que são boas para fertilidade, tem as que não são boas, né? Como que essas pessoas descobriam, né? E era uma questão que mulheres falavam sobre isso, né? Então as mulheres sentavam na roda e ia trocando informação. Olha, isso funcionou para aquilo. Então, como que elas descobriram que isso funcionava para isso e para aquilo, né? Como que nós sabemos que isso funciona? Como que a gente sabe que tomar banho com calunga é bom para várias coisas, né? Respiratória, cabeça, gripe, febre. Como que a gente descobriu isso? Isso é um conhecimento tradicional, é uma ciência nossa, que a gente trabalhou na comunidade. Sim. Me lembrou agora, o povo caigangue tem um banho chamado Koeio. É uma mistura de ervas, ele serve para limpar o espírito, né? Purificar a alma. Né? Será que foi os encantados que trouxeram pra gente? É um mistério. Bom... Mana, no departamento jurídico da CONAC, vocês lidam com muitos casos duríssimos de violência e disputa territorial. Até você trouxe alguns exemplos do seu próprio território. Quais são hoje os principais desafios jurídicos enfrentados pelas comunidades quilombolas? Nossa, acho que um dos maiores desafios jurídicos é a invisibilidade. E aí, sim, acho que vamos falar do grande desafio jurídico, né, que é o cumprimento do artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, né, da Constituição, que determina que o Estado tem que titular as comunidades quilombolas. Esse é um dos grandes desafios. Esse eu gosto de chamar o guarda-chuva. Mas aí tem os outros desafios, né, que são acesso à educação, invisibilização do poder judiciário com relação aos quilombolas, né? Então, você não sabe quem são os quilombolas que estão presos, você não sabe quem são os quilombolas que estão litigando no polo passivo ou ativo de uma ação. Você só sabe quem são os quilombolas em ações coletivas, ações processórias em que o INCRA ou o Ministério Público Federal demanda que é uma coletividade. Geralmente, a gente tem ações que está lá o suposto proprietário litigando uma ação possessória contra uma única pessoa da comunidade, porque ela é uma liderança, mas dizendo que ele não é um quilombola, porque ele está na terra dele, né, na suposta propriedade dele. Né? Então, há essa situação de invisibilização do Poder Judiciário. Né? E é algo que a gente tem tentado incidir, quebrar essas barreiras. Tanto é que, no ano passado, o CNJ publicou aí a resolução, né, que trata sobre como o Poder Judiciário deve tratar a população quilombola que está em situação de litigância no Poder Judiciário. Mas o grande problema é saber quem são esses quilombolas. Né? Então, é isso. Acho que incluir eles no sistema também enquanto sujeito de direito está ali. Se auto-identificar, se quiserem. Sou quilombola de tal comunidade, vim aqui fazer a denúncia tal. Né? Acho que é a invisibilização, mas o racismo, e isso também tem em decorrência do racismo institucional, né? Porque a população quilombola, por sempre sofrer esse tipo de racismo, sofrer o racismo, do sistema de justiça, eles entendem que o sistema de justiça não é uma grande parte, então precisa dessa desmistificação de que o sistema de justiça é um sistema punitivo, que o sistema de justiça também pode ser um sistema de garantias, de garantir direitos, né? Mas a grande questão é que quando essa população que já está lá nos municípios mais distantes, porque você chega no município e ainda tem que andar mais para chegar nas comunidades, vai acessar o sistema de justiça ou faz uma denúncia no sistema de justiça, quem acaba sendo criminalizado são elas, ou seja, quem acaba sendo punido são elas. Ou elas nem recebem a atenção que deveria receber do Poder Judiciário em razão de, enfim, da própria estrutura do poder estatal, né, do racismo estrutural. Então, são grandes desafios que a gente tem tentado enfrentar, mas que persistem ainda em muitas comunidades. Né? E eu venho de uma comunidade do estado de Goiás, que é uma das comunidades mais visibilizadas, né? E eu costumo dizer que era o laboratório do governo, porque toda política pública, vamos testar em Calunga para ver, política pública destinada à população quilombola, não, vamos pôr em Calunga que funciona. E hoje Calunga não andou para frente. Por quê? Porque eram políticas que se
constituir ali sem nenhuma estrutura ou sem políticas que deveriam ser as políticas estruturantes, mas acabava que sendo uma política tão passageira que não surtiu o efeito que deveria surtir, né? E hoje a gente continua praticamente na mesma situação. Isso não na mesma situação porque a gente tem lutado para fazer uma gestão equilibrada, uma gestão coletiva do território, né, a partir do nosso olhar enquanto coletividade, e isso tem funcionado, né? Mas a grande questão é muita intervenção atravessada do Estado e de outras pessoas de fora que geram conflitos ali dentro do território, né? A gente costuma dizer que os conflitos ali dentro de nós são conflitos de diferença, vamos ali resolver nossas diferenças, vou ali resolver aquela situação, mas não é esses conflitos que geram graves violências, graves situação de violação de direitos, como os conflitos acarretados por pessoas que vão de fora, empreendimento, empresas, enfim, e o próprio Estado. Isso também que é isso, uma dos grandes violadores, né? E aí as pesquisas da CONAC têm mostrado isso, que é o próprio Estado. Você me falando isso sobre os conflitos internos, né? Parente não guarda rancor, né? Briga aqui agora, passou 10 minutos, já tá lá fazendo churrasco. Eu tenho uma história de um conflito aqui que eu quero contar e que eu vou falar na minha tese de doutorado, que eu estou escrevendo, né? Meu orientador, José Geraldo, nossa senhora, eu mais desoriento ele do que ele me orienta. Mas a gente tem dialogado muito e eu tenho uma história de um conflito, de uma diferença nossa, né? Porque a gente sempre, no território, a gente vive uns núcleos de família. E a gente sempre migrou, assim, dentro do próprio território, né? Acho que é importante colocar isso. E aí eu me recordo que a minha avó queria sair de perto do meu bisavô, porque já estava muito cheio, não tinha onde plantar as coisas e tudo, né? E aí a gente falou, vamos mudar lá para cima. E aí primeiro a gente fez uma roça lá em cima, um roçado. E aí estava fazendo essa roça. E aí veio um outro parente lá de uma outra região, bem lá de cima, que estava morando lá em cima, e dizia que não era para a gente mudar para lá, porque lá era a terra dos parentes dele, tinha morado lá e que pertenceu aos parentes dele. E aí juntaram uns 2 tios meus, uns outros tios dos meus tios, e aí estava nessa discussão lá. Quando eu olhei, estava todos 4, dentro de um barreiro, onde a gente tinha feito adobe, né, para fazer a casa, se amontoando lá. Aí nós corremos, gritamos, vovô, vovô, vovô. E aí ele veio de lá para cá, ele fazia assim, um gesto assim, falava, vou mostrar para você, isso é vergonha. Tinha um pau chamado mioró, ele foi lá e pegou no mioró, fez assim, tchá, grandão mesmo assim. Foi lá, quebrou ele com a mão assim, menino, e deu uma lapada nesses 4 marmães dentro do bar. Foi numa hora e eles se separaram. Hoje, um dos irmãos dessa pessoa que estava brigando com meu tio é casado com minha irmã. E vivem lá. Então, hoje, eu me lembro porque eu era criança, então me lembro bastante disso, mas o resto ninguém lembra. Essa era nós resolvendo as nossas diferenças. As nossas diferenças a gente resolve, né? E dentro do território Calunga, inclusive, a gente colocou isso em papel escrito, para que a gente resolvesse, né? Então, lá tem as formas, a gente vai resolver. E o legal é que o próprio poder, e aí voltando no Poder Judiciário do Estado de Goiás, ali, já começa a entender isso, né? Reconhecer a autonomia, como é o direito, né, das comunidades, de deliberar sobre suas próprias vidas, de resolver seus próprios litígios, seus próprios conflitos ali, né? Então, geralmente, quando tem uma situação que o juiz percebe que é uma situação entre 2 quilombolas ali que procurou o Poder Judiciário para denunciar uma coisa, aí vai lá e chama a QK também no polo para dizer sobre a questão, né? Então, para a gente, esse reconhecimento ele é importante, né? E a gente espera que isso não seja só de Calunga, mas que seja também de Mesquita, que seja também da comunidade de Buracão, que seja das várias comunidades quilombolas espalhadas pelo país também, que o Estado reconheça as formas de vida dessas comunidades e a forma delas lidar com as próprias situações, as diferenças dentro do território, né? Entre eles, né? É isso. Eu penso que talvez a justiça para povos indígenas e quilombolas ela devia seguir mais ou menos como é a educação escolar indígena, né? Que é intercultural, bilíngue, diferenciada e específica. Justamente, é isso. Mas o Estado precisa reconhecer isso de forma universal e universal do ponto de vista nosso, né? De povos, comunidades tradicionais, e fazer com que a política seja realmente efetivada, né? Às vezes as pessoas brigam, falam, tem que lutar por esse direito. Eu falo assim, vamos criar uma legislação que trata disso. Eu falo assim, gente, o direito está garantido, precisa ser efetivado.
Exatamente, precisa sair do papel. É isso, sair do papel. Porque na ali na teoria é tão bonitinho, né? Exato. Mana, um recadinho aqui da produção para lembrar de falar da Escola de Rádio e Clima, que traz professores indígenas e quilombolas aqui para o mestrado em sustentabilidade para povos e comunidades tradicionais da UNB, o MESPT, para dar uma aula sobre comunicação, né, sobre rádio, sobre clima. É bem legal, a gente teve no primeiro semestre, vieram algumas pessoas da CONAC, né, foi bem interessante. E você mencionou a Edel. A Edel esteve aqui na semana passada, né, que é a nossa secretária de povos e comunidades tradicionais. Ela esteve aqui, então um grande abraço para ela, deve estar nos ouvindo. E tem um recadinho para uma ouvinte que está lá no YouTube e ela mandou um abraço para você. Né? Vamos mandar um abraço para ela e ela disse: tá excelente a programação, parabéns para toda a equipe. Foi a Paula. Ô, Paulo, um abraço para você, Paula. Obrigado por nos assistir, por nos ouvir, né? Tá assistindo, né? Tem imagem. Legal. Aqui a gente faz rádio com imagem. É interessante. Mana, eu tenho uma pergunta que me surgiu aqui, não estava no script, mas a gente conversando, né, me veio ela aqui. Como você vê o PL da devastação, né, que é o PL 2159, que agora já voltou para o Congresso, né, teve os vetos do presidente, voltou para o Congresso, mas como você... como bate para você essa situação do PL da devastação? Como isso afeta as comunidades quilombolas? Nossa Senhora, eu nem tenho muito o que dizer sobre o PL da devastação, porque eu acho que todo mundo pensa, pelo menos a sociedade que está pensando a preservação, pensando nos povos, pensando no meio ambiente e pensando na sociedade que possa durar por mais alguns anos, né? Já fala sobre o PL, né? Uma verdadeira devastação, né? Ou seja, exclui as comunidades indígenas quilombolas de serem consultadas sobre certos empreendimentos dentro de seus territórios. E mesmo aquelas que já são certificadas também são excluídas, né? Porque o PL, ele coloca ali que somente as comunidades delimitadas, ou seja, a gente tem cerca de 200 e poucas comunidades delimitadas, né? Que é um RTID produzido do território, em torno de mais de 4 mil, quase 4 mil comunidades certificadas pela Fundação Cultural Palmares, e 6 mil comunidades, como o dado do IBGE traz, né? A gente tem 6 mil comunidades no Brasil, cerca de 4 mil, quase 4 mil reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares, mas a gente só tem 200 e poucas com RTID publicado, ou seja, com território delimitado. Isso vai gerar impacto. E aí eu falo tanto na vida das comunidades, num processo do meio ambiente, na sociedade, mas isso também, e aí eu trago como um outro impacto já diferente, que é no Poder Judiciário, porque vai ter uma judicialização, muita judicialização em decorrência disso, porque o fato das comunidades não está garantido seu direito ali de consulta, de ser consultada mediante empreendimento, porque elas não têm território delimitado, elas não podem ser responsabilizadas mais uma vez pela mora do Estado. Isso é obrigação. Se elas não teve seu território delimitado, foi porque o Estado não fez isso, né? Porque o artigo 68 estabelece, obrigação do Estado, está ali o direito, o destinatário, e quem é obrigado a cumprir esse direito, e não está sendo cumprido. E aí as comunidades vão ser responsabilizadas por isso. As comunidades vão procurar o Poder Judiciário para resolver a situação, né? Como sempre faz, se um poder não resolve, vamos procurar o outro, não é possível, né? E aí isso vem uma proposta do Poder Legislativo, o Poder Executivo vai ter que trabalhar com isso. E o Poder Legislativo é a última instância, né, das comunidades a buscar. Então, você vê aí algo que deveria melhorar, né? Aí a superlotação do Poder Judiciário mediante processo acaba gerando mais, vamos dizer assim, mais processo, mais judicialização em decorrência dessas violências, dessa violação dos direitos de pessoas que já têm seu direito garantido já há muito tempo, né? Me dá a impressão que vai acontecer o mesmo que aconteceu com a Lei 14.701. Vai ser aprovado no Congresso, já que teve os vetos do presidente, mas o Congresso pode derrubar. Então, vai ser aprovada a lei. Tudo bem, a gente pode recorrer no STF. Só que até sair esse processo leva anos, né?
E aí a lei fica em vigor. É isso, a devastação está acontecendo. Aí depois que aprovar, como que você vai reconstruir isso, né? Exato. Isso me dá uma situação, me leva a mesma situação de que você chega nas comunidades, aí você devasta, chega nas comunidades e quer que investe nas comunidades para ensinar elas a preservar. A gente já preserva. É isso me deixa revoltada, porque não é a gente que o Estado tem que ensinar a preservar, não é nós. Exato. É quem destrói, quem está destruindo. Exato. Mas o que a sociedade do não indígena não entendeu ainda, do não indígena, essa sociedade capitalista, né? É que quanto mais se explora a natureza, é menos tempo de vida que a gente tem na Terra. E que a melhor forma para proteger o planeta e garantir um futuro para os nossos netos, para os nossos filhos, é demarcando territórios indígenas, demarcando territórios quilombolas, porque senão a gente não vai ter vida na Terra daqui a alguns anos. É isso que a gente sempre fala, né? Mas a grande questão é que, em vez das pessoas estar procurando preservar o planeta que a gente tem, elas estão procurando outro planeta para viver. Né? O problema é que a gente não tem como ir para o outro planeta, né? Então, vamos cuidar do nosso. E nós, enquanto povos que entende que a Terra é a nossa vida, que a biodiversidade, que a vida existente no planeta ali, não só o ser humano, mas todos, é parte da nossa vida, a gente está fazendo a nossa parte. Agora, e a sociedade, o resto, está fazendo o quê? Acho que eles precisam refletir. Porque é muito difícil. Tem gente que vai na comunidade que nunca saiu do seu mundinho redondo, entre quatro paredes, aqui da cidade. Nunca andou na estrada de chão. Então, as pessoas precisam entender que há muito além disso, né? E que são essas pessoas que estão sofrendo impactos, que estão sendo violadas, que estão sofrendo violência, que estão sendo assassinadas, né? Como bem mostram as pesquisas. São as pessoas que estão protegendo, estão cuidando tanto da vida nossa na comunidade, tanto da vida deles que estão na cidade, no mundinho que eles acham um mundo perfeito, que não existe. No mundo deles é perfeito, mas no nosso, de luta, que conhece, que viaja, como bem disse, né, a única cidade que eu pensava conhecer era Porangatu, mas já viajei para outros países. Gente, tem que conhecer. Então, tem gente no Brasil que não sabe, nunca foi numa comunidade. Então, conheça a realidade das pessoas, de quem realmente está lutando pela preservação do meio ambiente, que não são vocês que estão na cidade aqui sentados em quatro paredes, no ar-condicionado. Só a gente que está lá no sol quente, plantando a roça. E esse dia eu vi um depoimento bem legal, de uma âncora, acho que é do CNN, eu não sei se é da CNN, falando sobre a situação, falando sobre o preconceito contra o nordestino, né? E eu achei aquilo super real, assim, tipo assim, foi uma pancada, porque assim, as pessoas falam, o nordestino é preguiçoso, assim como fala da gente, né, que a gente é preguiçoso. A grande questão é que a gente trabalha, todo dia tem uma reunião para tratar disso, todo dia você tem que fazer isso, mas a comunidade, ela trabalha assim, a gente planta, a gente colhe. Se não fosse assim, como que a gente teria sobrevivido tanto tempo na nossa comunidade? Pois é. Gente, é muita coisa para refletir, que eu acho que daria um dia inteiro para falar aqui. Tô adorando falar contigo, muito bom. E tem uma última pergunta. Você começou a responder ela na pergunta anterior, mas eu quis deixar ela mais para o final, que é o seguinte: o que você diria que o Estado brasileiro ainda precisa aprender e reconhecer sobre os territórios quilombolas para que haja, de fato, justiça e igualdade? Nossa, muito difícil, né? Mas eu acho que é reconhecer que a gente existe, que a gente está ali, que a gente é diferente, que a gente quer ser tratada como a gente gostaria que fosse, e não como eles querem que a gente seja, né? Porque eu falo assim, as pessoas, e aí eu vou usar um termo, as pessoas brancas que estão no espaço de poder acham que sabem o que a gente quer. Eles não acham, eles têm certeza do que a gente quer. A grande questão não é isso, porque as pessoas que constituem a política pública são justamente essas pessoas que estão lá no poder, e elas acham que a gente quer. Só porque não é isso, a gente quer construir nossa própria vida, nossos próprios modos de ser, a gente quer ter nossa casa do nosso jeito, a gente não quer ter uma casa pequena, a gente quer ter uma casa grande, a gente não quer ter o banheiro desse jeito, a gente quer ter do outro jeito, mas o banheiro legal é o jeito que a política pública fala que tem que ser, o gestor público fala que tem que ser, que é o banheiro que não tem micróbios, né? O banheiro que não tem isso. Mas como que a gente morou tanto tempo, viveu tanto tempo no nosso território sem nenhum banheiro? Ali ninguém nunca... Todo mundo sobreviveu. Por que a gente não pode ter um banheiro do jeito que a gente quer?
Então, acho que a grande questão é que o Estado nunca olha para a gente como sujeitos que têm opinião, como sujeitos que devem ser ouvidos, como sujeitos que também constroem, que pode contribuir, que contribui para uma sociedade mais justa e igualitária, para uma sociedade mais saudável. Ele olha para a gente como se a gente fosse coitadinho, ou então se a gente não fosse nada, é isso. Ou você é o coitadinho ou você não é nada. Não existe, né, para ele. O Estado então, objetifica, né? Isso. É isso. Bom, Mana, tô adorando conversar contigo. Espero receber você mais vezes aqui na nossa casa, no nosso estúdio. Muito legal aprender um pouco mais sobre as questões quilombolas, do parecer jurídico contigo. A gente sabe que muitas pautas afetam ambos os povos, né, indígenas e quilombolas. Então, é sempre muito bom receber esse outro olhar e aprender um pouco mais. Quero te agradecer e deixar o microfone aberto para você mandar um recadinho, uma mensagem, um correio elegante. Nossa, você sabe que eu nem sei o que é correio elegante, né? Um recadinho de amor. Não, nossa senhora! Correio, agora sim! Ai, que legal! Então, nossa, nem sei o que mandar assim, mas correio elegante, não sei, não tem ninguém para mandar correio elegante, não. Mas fiquei bem desconcertada aqui com o correio elegante. Mas queria mesmo também agradecer por estar aqui, a primeira vez que eu, enfim, ouvia o lançamento, a Natália convidou todos nós. Espero que esse espaço se constitua enquanto espaço coletivo, né? Como você disse, a nossa rádio, a Rádio Nacional dos Povos, seja o nosso espaço coletivo de viver, de desabafar, de contar história, de falar sobre as nossas lutas, mas também falar sobre as nossas superações, né? Porque eu acho que é interessante, das nossas propostas para uma sociedade mais justa e igualitária. Acho que a gente tem muita capacidade, né? E quem pensa ao contrário tem um pensamento muito colonialista de dizer que a gente não tem um pensamento intelectual de pensar futuramente. Afinal de contas, foi isso que os nossos antepassados e a gente sempre pensou com relação ao planeta, né? Uhum. Então, acho que deixar um recadinho, dizer que para sonhar, para realizar um sonho, basta sonhar, e que a gente chega lá, né? E que a luta permanece e vai perpassar por mim, por você, por várias gerações, porque sempre há algo novo por quem merece e deve ser disputado ou ser lutado, né? E não é aqui que a gente vai parar, ou em mim, na minha geração, ou na geração Nutella futura, que eu não sei qual geração que virá depois de nós. Enfim, já tem algumas pessoas vindo, mas e vai chegar, né? Então, agradecer e deixar um abraço gigante para todos que nos escutam, um cheiro gostoso, amoroso, cheio de força e muito afeto, quilombola, de uma quilombola que adora piqui, viu? E que luta para defender o cerrado, com certeza. Que legal. E, como diria a Natália, quilombela, né? Quilombela, calumbela. Calumbela. Como diria minha companheira de luta e amiga Rosiane, calumbela. Ela sempre manda, quando ela quer alguma coisa, ela sempre fala: "Oi, e aí, calumbela?" Gostei, já vamos adicionar no nosso vocabulário aqui para a rádio. Mana, muito obrigado. Foi muito prazeroso conversar contigo hoje. E tá sempre abertas as portas e os microfones aqui para você e para a CONAC. Gratidão, um abraço. Obrigada, Letícia, né, pelo convite. Eu falei para ela que eu talvez não viria, que eu estava numa correria. Ela: "Não, vem, é muito importante para vocês, para nós, para todo mundo", que tem sido uma grande parceira, né, nessa construção também junto às comunidades quilombolas e indígenas, para que as nossas vozes ecoem, né? Então, tem sido a nossa aliada para que as nossas vozes ecoem, né? E não fale por nós, mas que a gente ecoe as nossas vozes para além disso. Com certeza. E como tu disse, tudo que... Eu ouvi essa frase há um tempo atrás e me reverbera até hoje, né? Tudo que existe um dia foi sonhado. E a gente sonhou com essa rádio e hoje ela existe. É isso.